Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, décima, já passou décima, oitava rodada, deixa eu tirar esse cabo daqui, oitava rodada, botar esse cabo aqui para trás que tá me agoniando isso aqui, deixa eu botar isso aqui para trás. 20ª rodada, e tivemos um encontro entre times da parte de baixo da tabela. Um time que já esteve na zona de rebaixamento por muito tempo, conseguiu sair, e o outro tentando sair. Jogaram lá na Arena Condá, em Chapecó, Grêmio e Vasco da Gama. É uma situação impraticável, né, cara? Deixa eu botar pra cá mesmo. Numa situação impraticável, o campo muito pesado, as duas áreas, lama pura. Obviamente que eu acredito, né, que todos os jogadores já jogaram, né, antes de se tornar profissional em campos desse tipo, né, pelada de final de semana, né, mas num campeonato da Série A, não dá para você ter um campo desse jeito, né. Mas aí eu não vou nem me estender muito, porque vamos lá, tudo que eu falo aqui, eu falo com pena, com dó. Mas os campos aqui no Brasil são igual os asfaltos. Você vai a alguns países da Europa, dificilmente você vê buraco. Sabe por quê? Porque o material que fazem um asfalto é um material para durar. Muitos países da Europa, o cara não quer ficar botando asfalto o tempo inteiro. Aqui no Brasil, é interessante as pistas serem uma merda, porque dá mais dinheiro. A prefeitura ganha mais, a União ganha mais, o Estado ganha mais, porque toda hora tem que botar para ir tampando, né? Mas tem local que tem pedágio. Mas o do pedágio ali, quem organiza, também não quer colocar um asfalto de qualidade para gastar muito dinheiro, porque é caro. É melhor ficar remendando. Então, os asfaltos aqui são os asfaltos de baixa qualidade e que toda hora vai dar uma merda. É igual os campos. É igual os campos aqui do futebol. É tudo. Ah, não, botaram o melhor isso, o melhor aquilo. Por mais que se bote o melhor aqui no Brasil, mas não vão cuidar como o melhor para, ocasionar essas situações. E aí você vai pegar um montão de outras coisas. A gente vê, né? Aí a gente tem que escutar num filme americano o cara fala: você pensa que tá onde? Isso aqui é Brasil. Como é que vem o Brasil? O Brasil pode tudo, porra. É o país mais corrupto. Ou seja, o Brasil pode tudo. Então, irmão, é um campo que não deveria ter. Porra. Mas eu até entendo. Choveu. Campo pesado. Pô, mas tem campos aqui no Brasil onde não choveu. Porque tá igual. Vai lá no Castelão. No Ceará. Pô, teve o jogo Fortaleza aí em São Paulo. Porra, bicho. Ridículo. Pegaram um pedaço, uma placa, botaram na bandeirinha, aí ficou verdinho. O restante, igual tava esse jogo aí do Grêmio e Vasco. Pô. Então, irmão. É uma várzea. Quando o nego fala que é uma várzea, é uma várzea. Então se enfrentaram e o Grêmio venceu o Vasco da Gama por 1-0. Subiu na classificação e o Vasco teve aquele momento de empolgação. A organização, conseguimos. Aí a torcida do Vasco se iludiu de novo. A torcida do Vasco também pede para virar meme, né? A torcida do Vasco tá igual a torcida do Botafogo. A torcida que vive um momento, porra, aí, caraca, viaja na maionese, aí depois vira meme. Complicado, né? Bem complicado. E aí,
O Vasco viveu um momento bom, respirou, saiu da zona de rebaixamento, começa lá. Você dá uma olhada, amigo torcedor do Vasco, dá uma olhada no time do Vasco. Pô, tu acha que com uma zaga dessa tu consegue ir longe? Acha mesmo que com Hugo Moura e Cocão tu consegue ir longe? Porra, Rigo. Com David na ponta, porra, tu vai longe? Rigo. O outro cara que contrataram lá, o Tata do Rodrigues, porra, pode até jogar bola, vamos dar esperança, esperar um pouquinho, mas porra, mas... mas era porque o campo tava pesado. Porra, mas como é que o Soteldo jogou? Como é que o Soteldo jogou? Jogou não. Ele esculhambou pelos dois lados que ele jogou. Os laterais e a zaga estavam perdidos, porra. Ele tava deitando e rolando, porra. O Soteldo, na verdade, ele parece que gosta de dar umas porradas no Vasco, né? O Soteldo parece que é, tomar o jogo contra o Vasco que eu me levanto. Eu acho que a melhor coisa que o Vasco tem que fazer é comprar o Soteldo. Porque toda vez que o Soteldo se encontrar com o Vasco, o Soteldo vai lá e dá uma machucada, né? Então, se enfrentarem, o Grêmio ganhou de 1-0, a gente vai falar sobre isso nesse momento. Hoje, segunda-feira, o jogo foi no domingo, dia 28, mas no domingo, dia 28, eu estava gravando, fazendo aqui os vídeos para os jogos de sábado, porque sábado eu não pude gravar e nem vi os jogos, né? Então vi os jogos no domingo, por causa da tecnologia, a gente tem como ver os jogos. A gente reviu os jogos, gravei 4 vídeos. E nessa segunda-feira eu estou gravando os jogos de domingo, para depois eu fazer o resumo da rodada. Já fiz um, estou fazendo outro, vou ver se eu vejo mais um ou dois jogos aqui que eu consegui. E à tarde eu consigo, ou no final da tarde eu consigo fazer o resumo, e já para começar a falar sobre a Copa do Brasil. Então é sobre isso que a gente vai falar, a vitória do Grêmio em cima do Vasco por 1-0. Então peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Rosé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Nós estamos numa rodada de número 20, que antecede a primeira partida da Copa do Brasil, oitavas de final. Grêmio e Vasco estão na Copa do Brasil, tá? Só que a Copa do Brasil não é prioridade nem para um e nem para outro. Não é. Então, você tem que ir com o que você tiver de melhor no Campeonato Brasileiro, irmão. Copa do Brasil, deixa para lá, parceiro. O negócio é livrar o pescoço. Copa do Brasil, esquece. Se tiver que poupar, vai poupar na Copa do Brasil. Mas o Vasco tá ali, fora do rebaixamento. Irmão, o time do Vasco é fraco, parceiro. Mas tem um Coutinho. O segundo jogo do Coutinho, o Vasco perdeu as duas. Hoje eu não vou nem falar nada, porque um jogador leve, que precisa da bola no pé, já fica difícil pro Coutinho mesmo, que o jogo foi só físico e porrada para dentro da área. Então, seria bem complicado mesmo. Então, mas são dois times que estão na Copa do Brasil, mas que não pode dar prioridade à Copa do Brasil. Então, vamos aqui rapidamente para a classificação. Bom, o Grêmio com esta vitória sai da zona de rebaixamento. Galera, dá uma respirada. Está na 16ª colocação com 18 pontos em 18 jogos. O Grêmio tem 2 jogos a menos, tá? Que, por exemplo, tem 2 jogos a menos que o Vitória, mas está igual o Cuiabá, que também tem 2 jogos a menos. O Fluminense tem 1 jogo a menos, o Atlético Goianiense está certinho. O Grêmio tem 18 pontos em 18 jogos. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians, que está com 19 pontos. Não tem menos jogos que o Internacional. O Internacional tem 5 jogos a menos, né? O Juventude está ali com 21 pontos, com 2 jogos a menos, mas pelo menos o Grêmio saiu da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Grêmio é pela Copa do Brasil, tá? Contra o Corinthians em São Paulo. E pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, dia 4 de agosto, o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense lá
Então, irmão, se o Grêmio tiver que poupar, na minha opinião, o Grêmio tem que poupar contra o Corinthians. Não é contra o Atlético Paranaense. O Grêmio tem que poupar contra o Corinthians. Copa do Brasil, irmão. É a mesma coisa o Corinthians. A situação do Corinthians também é briga contra o rebaixamento. O Corinthians, se tiver que poupar, tem que poupar esse jogo da Copa do Brasil. Não é no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio tem um jogo no meio de semana contra o Corinthians pela Copa do Brasil e no final de semana contra o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético Paranaense também joga a Copa do Brasil. Mas o Atlético Paranaense, pela sua posição no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense pode poupar. O Grêmio, vou repetir, o Grêmio não pode poupar no Campeonato Brasileiro. Se tiver que poupar, é na Copa do Brasil. E o Vasco da Gama, com mais uma derrota, deixa eu pegar aqui, o Vasco da Gama com mais uma derrota, o Vasco da Gama vinha aí de sequência de vitórias, perdeu na rodada passada e perde de novo. Está ali na 11ª colocação com 23 pontos de 19 jogos. Tem um jogo a menos, né? A rodada 20 tem um jogo a menos. Mas quem está atrás é o Criciúma, tem 21 pontos com 2 jogos a menos. O Juventude tem 21 com 2 jogos a menos. O Internacional tem 20 com 5 jogos a menos. O próprio Grêmio tem 16 com 2 jogos a menos. Ou seja, o Vasco hoje é o 11º colocado, mas não é uma classificação real. Porque abaixo do Vasco tem 1, 2, 3, 4 times que estão fora do rebaixamento, mas que tem menos jogos que o Vasco. Ou seja, o Vasco, na minha opinião, que tinha respirado no rebaixamento, volta a entrar na zona complicada. Apesar dos 5 pontos, o Vasco volta a brigar contra o rebaixamento, apesar da 11ª rodada. Aí, no meio de semana, o Vasco tem um jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, né? Jogo lá em Goiânia. E pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco joga contra o Bragantino no sábado, em casa. Se tiver que poupar, é contra o Atlético Goianiense. Contra o Bragantino, o Vasco tem que jogar a Vera. Porque se o Vasco perder de novo, o Vasco vai colar mais uma vez no Z4. E aí começa a pressão de novo. Então o Vasco tem que poupar contra o Atlético Goianiense e vai com força máxima contra o Bragantino em casa. Lembrando que o Bragantino também joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Tá? Então, talvez aí seja uma oportunidade para o Vasco voltar a vencer. Mas o Vasco tem que ir com o time principal contra o Bragantino e se tiver que poupar, como eu falei, contra o Atlético Goianiense. Aí vamos aqui para a estatística. O Vasco deu um chute a gol. O Grêmio 3. O Vasco chutou 20 e o Vasco 12. Posse de bola foi mais do Grêmio. Precisão no espaço. Os dois times erraram muito, mas aí, porra, não tem como tu colocar a culpa nos jogadores, né? O estado do campo. Então, falar que erraram muito passe também aí é sacanagem, é cobrar demais. Faltas 13-13, cartões amarelos 4 para um lado, 3 para o outro, impedimentos 2 para um lado, 3 para o outro, escanteios 8 para o Grêmio e 3 para o Vasco. O Cocão, né, o Matheus Carvalho, tomou um cartão amarelo, né, com menos de 1 minuto de jogo. Mas vamos lá, o Michael foi lá reclamar. Pô, ele deu um cartão amarelo com menos de 1 minuto. Irmão, não quer dizer que com menos de 1 minuto o pode quebrar alguém? Não, não pode. Então, irmão, a falta que ele fez foi para cartão amarelo, sim. Aí o cara, num campo pesado, volante, ele já dá uma entrada forte na primeira jogada, porque é pra impor respeito. Ah, porra, tá de sacanagem, né? Aí já toma o cartão amarelo, aí joga pendurado o jogo inteiro num campo pesado. Cocão. Pensa. Utiliza o Cocão para pensar, não só para botar chapéu. E aí o jogo não teve muito, né? Porém, futebol não é só força. Futebol é inteligência. E aí, vamos ser bem sinceros. Pega aqui. A frente do Grêmio é Pavon, Cristaldo e Soteldo.
À frente do Vasco, só tem o Verrete, né? Porra, o David. Porra, David é jogador de Série B, no máximo, tá? O tal do Rodrigues não deu para ver porque o campo estava pesado, mas também não fez nada. E aí você pega o Soteldo engoliu. O que o Soteldo fez? O Soteldo provavelmente teve liberdade porque o Grêmio jogou com 3 zagueiros. E esses 3 zagueiros fez o João Pedro e o Reinaldo virarem alas e deram mais liberdade pro Soteldo e pro Pavão. O Pavão fez uma boa partida, mas o Soteldo arrebentou, porque o Soteldo conseguiu encontrar um espaço para ele poder jogar. E ele jogou muito. O Vasco não tinha ninguém que tinha a qualidade do Soteldo para encontrar um espaço e conseguir jogar. O David, porra, não tem a habilidade do Soteldo, muito de longe, né? De vez em quando ele faz uma gracinha aqui ou outra. O Coutinho não conseguia jogar por sua característica. O Soteldo infernizou o Paulo Henrique, infernizou o Piton, parceiro. Ele não conseguia encontrar o Soteldo. Então, diante de um jogo que não tinha como a bola rolar, era muito mais físico, muito mais jogada a bola dentro da área, o Verrete só teve uma chance de meter uma bola na trave. O Vasco criou algumas oportunidades, sim. Teve essa chance de empatar. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas a melhor chance foi do Vasco. Mas o Grêmio se adaptou melhor a um campo que era impraticável e o Grêmio teve um jogador que entendeu e encontrou os espaços para jogar. O Vasco não entendeu o jogo, não conseguiu marcar bem e não encontrou um espaço. Porque faltou qualidade aos seus jogadores para encontrar esse espaço. Então, cara, não vou julgar aqui o Vasco que perdeu, nem exaltar o Grêmio que venceu, porque não teve como jogar. Ali, pô, tava um pasto as 2 áreas, né? Os campos, os lados também estavam muito ruins. Então, venceu o time que teve, pelo menos, inteligência para entender o jogo, e o time que teve um jogador que desequilibrou, que foi o Soteldo. Então, irmão, vitória justa do Grêmio, que sai da zona de rebaixamento. E o Vasco, torcida do Vasco, o time do Vasco continua fraco. Não é porque contra. Temos o Coutinho, agora vai virar baile. Vocês estão de sacanagem. Tu acha mesmo que esse montão de nego ruim que tem o Vasco, o Coutinho vai fazer milagre? Porra. Caralho, para de virar mesmo, hein, porra. Cai na realidade, sai da bolha, porra. O time do Vasco é uma merda. Porra, tu quer jogar a Série A com o David de atacante? Eu fico vendo o Verrete lá, ele deve sofrer. Parceiro. Falei, puta que pariu, que merda que eu tenho. Porra, amigo, parceiro. Hugo Moura e Cocão de volantes? Porra, amigo. Michael e Léo de zagueiro? Aí quer. Agora o Vasco virou baile. Porra, quer virar meme, né? Pelo amor de Deus. O time do Grêmio, apesar de também ter suas limitações, mas você pega o esquema, você vê o Grêmio, porra, é muito melhor do que o Vasco. Mas hoje, atrás na tabela. Sim. Aí vamos ver até quando. Qual é a tendência? Irmão, na minha opinião, a tendência é o Grêmio passar o Vasco. Terminar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio na frente do Vasco. Se a gente olhar os times. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.